Recentemente foi sancionada a Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o acompanhamento para alunos com dislexia ou com transtorno de aprendizagem de leitura. Parece difícil fazer esse acompanhamento, não é? Principalmente depois de tanto tempo confundindo dislexia com deficiência intelectual, mesmo se tratando de dois diagnósticos excludentes, e também com o TDAH, uma vez que o desinteresse por aprender gerado pela dificuldade facilmente é entendido como impossibilidade neurológica em manter o foco em uma tarefa. Esses mitos tornam o entendimento e o trato adequado desses transtornos ainda mais difícil. Fique comigo até o final que eu posso te ajudar. Em primeiro lugar, é importante entender que não existem adaptações que valham para mais de um diagnóstico, a menos que o aluno tenha ambos os transtornos ao mesmo tempo, ou seja, em comorbidade, dislexia e TDAH. Em segundo lugar, não existem adaptações para qualquer diagnóstico sem uma avaliação anterior e criteriosa de cada aluno, para que se conheçam dificuldades e potencialidades de cada um, mesmo que tenham o mesmo diagnóstico ou os mesmos diagnósticos. Afinal, cada um é sempre cada um. Essa avaliação oferece subsídios para o segundo passo, que é a criação de um plano de ensino individualizado para o aluno em questão. Algumas orientações gerais que podem auxiliar no processo de inclusão responsável de alunos com dislexia são: primeiro, o professor de sala de aula regular ou de recursos deve partir sempre de uma avaliação minuciosa dos déficits, por exemplo, a ausência ou insuficiência de leitura de cada criança, inserida numa avaliação multidisciplinar, neurológica, neuropsicológica, psicológica ou psicopedagógica. Existem instrumentos apropriados para isso, que um bom profissional lança a mão em seu trabalho avaliativo, mas podemos deixar esse assunto para um outro vídeo. Sem conhecer os déficits detalhadamente, para saber o que deve ser ensinado, promovido, desenvolvido, o trabalho fica sem norte. Segundo, a partir dos objetivos estabelecidos na avaliação, o professor de sala de aula regular ou de recursos pode e deve desenvolver o plano de ensino individualizado para cada aluno, de modo a priorizar o progresso individual do aluno com dislexia. Terceiro, embora existam várias outras, para o aluno com dislexia, as principais adaptações referem-se aos métodos de alfabetização e letramento, as adaptações gerais para a sala de aula e as adaptações específicas para provas ou avaliações, as quais eu vou comentar a seguir. Métodos de alfabetização e letramento. No período da alfabetização, o professor deve utilizar métodos fônicos para estimular o desenvolvimento da consciência fonológica, pré-requisito para a aprendizagem da leitura e, consequentemente, da escrita. Além disso, realizar estimulação multissensorial garante melhor aprendizagem, uma vez que estimulam-se outros sentidos além da audição. Se o método fonológico, que não é o método silábico, apesar de confundido por muitos profissionais, é bom para os disléxicos, o que dirá para alunos não disléxicos? Recomendamos esse método para todos. Já os métodos globais ressaltam demasiadamente as dificuldades que os alunos com dislexia já possuem. Adaptações gerais para a sala de aula. Importante lembrar que, adequadamente ensinado, o aluno com dislexia não necessita de sala de recursos. Uma forma de apresentar essas adaptações é por categorias distintas, como nos PCNs, sendo essas a adaptação de objetivos, conteúdos, método de ensino e da organização didática, processo de avaliação e temporalidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, existem inúmeras orientações, como em tempo, desenvolvimento de atividades, contexto, resposta às atividades do aluno e apresentação de conteúdo. Tempo: maior tempo nas avaliações, nas atividades em classe, entrega de trabalhos, empréstimo de livros e permitir intervalos frequentes. Desenvolvimento de atividades: gravação da aula em áudio ou em vídeo, organização da informação durante a aula, uso de calculadora, evitar atividades de cópia da lousa. Se necessário, é importante dividir o quadro em partes, numerá-los, diferenciar linhas ou parágrafos por diferentes cores
e fornecer feedback constante. Contexto: realização da prova em sala separada ou em grupo pequeno, assento preferencial na classe, evitar estímulos distratores visuais ou auditivos, incentivar o uso de agendas ou outros tipos de registros. Respostas a atividades do aluno: permitir respostas orais ou de outro tipo, disponibilizar um escriba para transcrever as questões ditadas pelo aluno, permitir gravação das respostas orais, bem como o uso de computador com corretor ortográfico, permitir cálculos mentais ao invés de escritos, oferecer espaço quadriculado para a resolução de problemas com cálculos e também linhas mais espaçadas, e permitir diferentes formas de solução de problemas. Apresentação de conteúdo: utilizar formas diferentes da tradicional e incluir mudanças na forma e na organização da apresentação do conteúdo. Bom, reiterando, quaisquer adaptações estejam categorizadas da forma como estão nos PCNs ou nos manuais da área, devem estar de acordo com um plano de ensino individualizado, uma vez que os alunos com o mesmo diagnóstico podem necessitar de adaptações diferenciadas a partir de uma avaliação de suas habilidades. Não faz sentido pensar que todo disléxico é igual ao outro, mesmo que estejam na mesma faixa etária. Sendo assim, as adaptações sugeridas devem partir sempre de uma minuciosa avaliação pedagógica ou psicopedagógica das habilidades do aluno, devendo estar solidamente apoiadas em avaliação e sendo dinâmicas, ou seja, sofrendo modificações a depender da evolução do caso particular. Diante disso, evidencia-se a responsabilidade do professor na realização das adaptações para os alunos com necessidades educacionais especiais. Mas mais que isso, é importante ao professor entender o porquê e como deve realizá-las, o que permite melhor direcionamento da sua prática pedagógica diante de diferentes contextos. Adaptações específicas para provas ou avaliações. A avaliação destaca-se como uma das adaptações mais importantes para o aluno com dislexia, devendo ser diferenciada. Quanto à sua realização, deve-se permitir modos alternativos, como a forma oral, uma vez que a dificuldade do aluno com dislexia é justamente a leitura. No entanto, se o aluno tiver condições para realizar a prova escrita, deve-se oferecer maior tempo para sua realização. A prova oral deve ser realizada separadamente da turma, para que o professor ou um ledor-transcritor possa ler e reler as questões quantas vezes for necessário sem atrapalhar o restante da turma e sem favorecer a ocorrência de bullying. O aluno também deve receber auxílio para o registro escrito das respostas. O aluno com dislexia, que já sabe ler e escrever com dificuldades em maior ou menor grau, pode realizar a prova escrita com a turma e a prova oral individualmente em outro horário, com investigação oral das respostas já escritas, geralmente confusas, ou reescrita de novas respostas com a ajuda do aplicador ou professor. Na avaliação e nas atividades em sala, deve-se permitir a utilização de diferentes recursos, como a tabuada, calculadora, gravador, anotações, dicionários, computador, notebook, dentre outros materiais que possam auxiliar o aluno na resolução das questões. A realização de avaliações em tempos menores, semanais, quinzenais, evita o acúmulo de grande conteúdo de informações para o final do bimestre ou trimestre, favorecendo sua memorização e organização. E para a elaboração das provas, deve-se evitar textos muito longos, evitar provas que privilegiem a memorização de nomes, datas, fórmulas, regras gramaticais, espécies, definições, dentre outros, e expor as instruções de forma clara, breve e simples. A correção da prova também deve ser feita de forma diferenciada, valorizando os aspectos qualitativos, mas também as representações implícitas. É também importante retomar a prova com o aluno, caso haja necessidade, buscar compreender sobre a natureza de seus erros e permitir a utilização de diferentes expressões e linguagens. Sugere-se a realização de modos alternativos de avaliação para complementar as avaliações escritas, como por exemplo esquemas, seminários, dramatizações, construção de maquetes, dentre outras possibilidades. Bom, pessoal, basicamente é isso. Para maiores informações sobre adaptações para alunos com dislexia, recomendamos os sites que estão na descrição do vídeo.
Eu espero que você tenha gostado.